Querido bondoso Deus, muito obrigado novamente pelo cuidado, pela saúde, pela oportunidade e por estarmos juntos de novo para discutirmos, para aprendermos juntos e nos deixar guiar. Nós pedimos que possamos sempre conseguir ter um coração aberto para sermos guiados nessa estrada difícil e até perigosa, mas que a promessa é que a gente pode chegar até o final. Se esquecermos do eu e colocarmos na nossa vontade nas suas mãos. Eu peço pelo Espírito Santo nessa hora para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, bom dia. Como vocês sabem, a gente vai continuar com o estudo do livro Os Patriarcas, que eu sigo a autora no Instagram, eles estão trabalhando muito em conseguir o livro ficar disponível para diferentes línguas, e eu tenho esperança que em breve estará disponível para português também, tá? Isso para as pessoas que com certeza estão com muita vontade de ler. Queria avisar isso. Não acho que vai ser muito tempo, não. Bom, antes de começar, só para todo mundo acordar junto. Se alguém, sei que tá difícil, foram, sei lá, mais de 2, 3 semanas que a gente estudou o capítulo anterior. E eu admito que é um capítulo um pouco difícil, mas quem pode talvez lembrar do que era o tema, o que a gente falou, mais ou menos de que ia o assunto. Testando a memória de vocês. Ei, Pedro, foi sobre uma cidade na Turquia onde encontraram artefatos e teve uma arqueóloga que criou toda uma teoria à base disso, né? Que era uma sociedade supostamente completamente matrilinear. Isso foi questionado ao longo do tempo, né? Mas é por aí que você apresentou. Isso mesmo. Muito obrigado, Gabriel. A gente vai usar isso para começar. Se alguém mais tem, ou lembra outro detalhe, pode falar. Então, assim, o capítulo anterior, ela toca e fala daquela cidade que o Gabriel estava falando. A cidade se chamava Çatalhöyük e ficava na Turquia. Eu achei muito interessante a localização da cidade, porque eu fui para o mapa e comparei a área onde ficou, onde sabemos que a Arca de Noé, né, aproximadamente, né, por volta de uma certa área, ela ficou depois que as águas desceram, e a cidade de Çatalhöyük, e também onde se entende biblicamente que ficou a Torre de Babel, e você consegue fazer um triângulo assim, não é uma área muito grande. É só para lembrarmos, né, que a sociedade, a civilização e, né, a povoação da Terra, tudo começou ali, nessa área. E interessante que a cidade fica, né, numa certa distância bastante lógica com relação a ser uma dessas primeiras cidades, desses primeiros locais onde as pessoas se juntaram. Então, fica muito interessante estudar esse espaço, esse local, tentar tirar qualquer informação possível para ver como se comportavam essas pessoas, qual era, se havia normas de gênero ou se não havia, e tudo mais. E as conclusões que se chegaram no capítulo anterior é que certamente não havia grande diferença, não havia muitas normas de gênero como a gente conhece hoje
baseados em evidências achadas no local, como, por exemplo, o tipo de alimentação que homens e mulheres tinham, ou tem até um estudo dos ossos e coisas que foram achadas, onde conseguiu se ver que homens e mulheres tinham uma característica nos ossos do peito, as coxilhas, que indicavam que eles moraram muito tempo dentro de casa. É uma característica já da cidade, porque eram umas casas onde a entrada ficava pelo teto. A gente falou sobre isso. Não tinha janelas, era tudo muito muito fechado. E só tinha uma saída no teto e basicamente por aí era entrada, saída, e é muito fácil chegar à conclusão de que umas certas manchas que estavam ali e nos ossos, e não só isso, eles têm um nome específico para o que eram, não estou lembrando agora, mas indica uma pessoa que morou muito tempo dentro de um local fechado, possivelmente com um fogo, uma lenha, ou cozinhando, fazendo coisa, aquecendo a casa, e você respira a fumaça e tal. E eles acharam que era relativamente igual a quantidade de tempo que homens e mulheres passavam dentro da casa, e você já consegue tirar indicativos de o comportamento. Não era que os homens saíam muito mais e ficavam muito mais tempo fora e ficavam fazendo mais viagens e trazendo o que for, mas que relativamente o tempo que passavam dentro da casa era igual. Assim, entre muitas outras evidências, vai se entendendo, vai se puxando informação, vai conseguindo entender o passado, e se vê claramente que existiu um passado onde as normas de gênero, pelo menos, não eram tão voltadas a favor do sexo masculino como hoje se vê, e como civilizações antigas, só que posteriores dessa cidade, claramente eram. E eu acho o questionamento bastante válido, bastante legal, porque nos faz tentar entender um pouco mais a história humana, só que na nossa perspectiva bíblica, né? Alguma pergunta até aqui? Alguma pessoa tem uma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? O capítulo depois, esse capítulo a gente falou antes, se chamava Gênesis, o seguinte capítulo, chamado Destruição. E basicamente o tema do capítulo 4 é tentar explicar se em algum momento a história passada claramente não era nem tão patriarcal, e possivelmente havia muito menos regras de gênero, até evidências de algumas das culturas do passado sendo até mais voltadas para o culto de deusas, que indica que a forma em que as mulheres eram vistas era um pouco mais favorável, e elas tinham mais independência, ou até mais poder. Então, se tinha um passado que era assim, a gente tem que tentar explicar, achar evidências, entender como aconteceu, que o mundo, como era, foi se tornando cada vez mais voltado, um desequilíbrio para o lado masculino, onde homens vão ostentar o poder, vão ser os reis, onde a adoração dos deuses vai acontecer, e eles são masculinos, e eles, enfim, e aí você vai entendendo, vão se gerando todas as regras de gênero até o mundo que a gente conhece hoje. Então, o capítulo vai tentar entrar, né, em explicações sobre como talvez aconteceu. E eu vou simplesmente colocar algumas das teorias, rapidinho assim.
que foram colocadas para tentar entender o que teria acontecido, que fez que o patriarcado se consolidasse do jeito que ele foi depois. Mas eu preciso que primeiro a gente compreenda que a evidência arqueológica não é de que o mundo era perfeito e igualitário, deixa claro no capítulo 4, não era nem que as sociedades e civilizações eram todas muito belas, muito voltadas para a igualdade ou até matriarcais, mas o que sim fica muito claro é que elas eram muito... A diferença de papéis de gênero era muito menos evidente. De que forma você vê isso? Por exemplo, quando se encontra que havia guerreiras femininas, onde, por exemplo, em tal lugar se encontrou uma tumba com um esqueleto cheio de diferentes armas de guerra, de caça, etc. E se entende claramente, uau, aqui morreu algum militar muito importante. Pouco depois, se descobre que os ossos ali dentro eram femininos. Daí saíram os cientistas mais sexistas, disseram, não era uma pessoa, um líder militar, com certeza deve ter sido alguma outra razão porque deixaram as coisas ali. E depois saem outras cientistas, já mulheres, ou uma arqueóloga e fala, não, aqui estamos falando, entendem, de uma pessoa que era mulher, que era assim uma líder militar e que dirigia tropas de guerra, etc. Então, já aconteceram muitas dessas lutas. Hoje se entende, e já está mais claro, que sim, que era mais comum. Mas não é só com relação à guerra, é com relação a muitas outras áreas. Então, tem um passado que não era tão binário. Nós estamos dizendo que era bom ou perfeito, mas não era tão binário como o que vem depois. E aí, que coisas poderiam ter trazido isto? A teoria do capítulo 3, que é a teoria de uma arqueóloga chamada Gimbutas, ou Gimbutas, ela tinha chegado a uma conclusão um pouco rápida, segundo se entende hoje, né? Ela não tem tanta credibilidade assim, mas a conclusão dela era que, em algum momento, sociedades que antes eram adoradores de deusas e muito voltadas para o feminino e muito mais igualitárias e matrilineares, em algum momento foram invadidas por forças que vieram da Rússia, de lugares perto da Mongólia, enfim, grupos de homens que eram muito violentos invadiram o mundo, não só a Europa, também o sul da Ásia, e eles são a chave, ele entendeu, eles foram a chave, porque foi uma invasão muito grande, aconteceu por um período longo de tempo, e eram pessoas com uma mentalidade muito mais voltada para a guerra, para a violência, e simplesmente isso foi, vamos dizer assim, foi uma influência que não muito tempo depois, a chegada dessas pessoas mudou as outras civilizações, ao ponto que essa Europa e sul da Ásia, que era tão voltada para deusas e adoradora do feminino e tal, deixou de existir e tudo virou mais patriarcal. A autora do livro, Angela Saini, ela chega ao ponto de ela diz, quase sempre, nunca as explicações são tão simples e tão poéticas e tão claras e tão lindas como simplesmente, sim, o mundo era de um jeito e, bom, era tudo muito legal e muito diferente. Adoravam deusas e a mulher tinha essas liberdades, isso aqui, isso lá. E, repentinamente, chegaram
pessoas horríveis, muito violentas, de uma certa área do mundo, invadiram tudo e destruíram tudo que era, e veio a ser, e veio a existir o patriarcado. Nunca as explicações históricas são tão simples, porque tem muitas variáveis, tem muitas coisas acontecendo. Não é simplesmente uma invasão. E cadê a resistência? Será que houve uma retaliação? Perdão? Será que houve alguma reação das pessoas que moravam ali perto? Como que simplesmente uma invasão mudou tudo? Então, ela desafia essa parte, essa pequena explicação ali, de que houve invasores que vieram de uma certa área do mundo e tornaram tudo patriarcal. Só que depois veio, por volta de 2015, 2017, muitas evidências, muitos estudos na área da genética, onde se confirmou que geneticamente houve sim uma migração a grande escala por um período considerável, algumas centenas de anos, de grupos dessas áreas da Rússia, da Mongólia, que migraram para a Europa, norte da África, para o sul da Ásia. E tudo pareceu, repentinamente, voltar para a teoria da Gimbutas. Olha, aconteceu sim uma migração enorme e de pessoas que vieram de lá, e isso meio que ressuscitou a possibilidade. Só que, ao mesmo tempo, com o uso da genética, você conseguiram chegar a outras conclusões também. Com a genética, dá para entender muito também como funcionam os papéis de gênero. E uma das formas que você consegue fazer isso é estudando o cromossoma Y e rastreando um pai comum. Eu não vou ser bom em explicar isso, mas o ponto é que cientistas começaram a descobrir de que realmente houve um desequilíbrio, houve um período de tempo da história humana onde tem um desequilíbrio e se encontra que é muito mais fácil encontrar pais comuns do que mães comuns, no sentido de que o gene variou muito menos do lado dos pais do que do lado das mães. E a explicação disso seria de que menos homens tendo muito mais filhos e descendência do que o resto de muitos outros. Um exemplo prático seria, bom, pensem em Salomão. Não lembro o número, mas a Bíblia diz que ele ficou com muitas mulheres. Com certeza deve ter tido muitos filhos. Não sei números, não sabemos, né? Bom, hoje tem vários homens históricos. Obviamente não se tem nome deles, mas cientistas têm conseguido rastrear que por volta de 30 a 40%, 30 a 40% dos homens do leste da Europa e de 30 a 50% dos homens da Índia, estamos falando que tem um só homem, pai comum, que viveu há uns 4.000 anos. E a pergunta que se faz, uau, como acontece? Tem um só, digamos, patriarca, um só ascendente. Um só ascendente. Ou seja, dá para rastrear esse Y e chegar a ter um ponto só. E a forma que isso acontece historicamente é que, às vezes, tem sociedades, tem impérios, tem culturas onde pessoas com muito mais dinheiro, com muito mais status, com
muitos mais direitos, conseguiram ter muitos mais filhos, e com certeza esses filhos herdaram toda a riqueza, o status e o poder, e eles continuaram com uma conduta muito semelhante, mas tinha muitos outros homens de casta muito mais baixa, muito mais pobres, enfim, de outra classe social, que tiveram ou nenhum ou muito poucos. Então, quando isso se vai dando por um período de tempo grande, acontece que você consegue ter hoje grandes porções da população linkadas com um só pai antigo. E isso se consegue comparar com a variedade genética já do lado das mães, e você consegue entender de que são mulheres tendo mais filhos vindo de um só pai, de uma só linha genética, e muitos homens tendo muito contato com um número grande de mulheres. E o que se descobriu com isso? Se descobriu que essa cultura e essa civilização que em um certo momento migrou para a Europa e para o sul da Ásia, e é a possível teoria de que fez que o patriarcado realmente começasse a ter o tipo de estrutura que ele que tem e que veio a ter, acontece que esses grupos apresentam essas características de grupos onde são muito mais patrilineares, onde realmente a descendência vem dos pais e geneticamente se mostra de que algum status e poder tinham os homens para conseguir espalhar os seus genes dessa forma. Então, poderíamos dizer que esses grupos que vieram de lá têm tudo para ser os grandes patriarcas que tornaram o mundo patriarcal. Só que o seguinte problema veio. O estudo da genética também confirmou que nas áreas onde se supõe que eram mais voltadas para a adoração de deusas e um pouco mais equilibradas, mais igualitárias, também há evidências de que geneticamente estava acontecendo uma conduta semelhante. Então, mesmo nos grupos que eram para serem os lugares onde não havia patriarcado, geneticamente, você começa a ver de que tem grandes patriarcas nessas áreas. Patriarcas no sentido, pessoas com grande status espalhando a sua semente de forma mais desequilibrada e por cima de muitos outros homens, tendo muitas mais mulheres. Isso é um indicativo de que não era uma sociedade tão igualitária assim. Então, basicamente, o capítulo vai assim, vai apresentando possíveis soluções e depois apresentando os problemas com essa possível solução, e explica que tem muita complexidade por trás de compreender como iniciou o patriarcado, de onde ele veio, que coisa específica fez que começasse a acontecer. Eu quero fazer um pequeno parêntese aqui, porque ela vai tocar nesse tema. Desculpem. Mas eu quero mostrar para vocês, até porque é uma boa forma de tirar a informação que se tem com relação ao tema e como a internet usa. E recentemente o Ancião Parmide tocou o tema da inteligência artificial e do chat GPT. Eu fiz uma pergunta aqui com relação a quando começou a existir o patriarcado. E eu queria ler para vocês rapidinho o texto que o chat gerou para mim. E diz assim: o patriarcado como um sistema de organização social em que todos os homens detêm o poder primário e predominam em papéis de liderança política, autoridade moral, privilégios sociais
e controle de propriedade. Existiu em diversas formas ao longo da história humana. As origens exatas do patriarcado são difíceis de determinar, uma vez que ele se desenvolveu gradualmente ao longo do tempo e variou entre diferentes culturas. Em muitas sociedades, a transição para o patriarcado coincidiu com a mudança de sociedades nômades, caçadoras-recoletoras, para comunidades agrícolas estabelecidas. Com o surgimento da agricultura, os seres humanos começaram a estabelecer assentamentos permanentes, desenvolver estruturas sociais complexas e atribuir papéis e responsabilidades específicos aos diferentes membros da comunidade. Essa transição levou ao surgimento de sistemas patriarcais, uma vez que os homens geralmente assumiam papéis relacionados à propriedade da terra, guerra e liderança política, enquanto as mulheres eram designadas para tarefas relacionadas ao trabalho doméstico e à criação dos filhos. É importante observar que o grau e a manifestação do patriarcado variaram significativamente entre diferentes culturas e períodos históricos. Algumas sociedades foram mais igualitárias ou matrilineares em suas estruturas sociais, enquanto outras foram altamente patriarcais. Além disso, o patriarcado passou por mudanças e adaptações ao longo da história, influenciadas por fatores como religião, sistemas econômicos e ideologias políticas. Portanto, é difícil determinar um momento específico em que o patriarcado surgiu, uma vez que ele é um fenômeno social em constante evolução, profundamente entrelaçado com as complexidades da história humana. Ponto interessante que eu achei aqui no livro da Angela Saini, ela vai tocar nesse ponto porque autores prévios a ela, assim como o chat está falando aqui, ele atribui, o chat conseguiu, né, no banco de dados que tem, que a chegada, e eu vou colocar entre aspas, depois vou explicar por quê, a chegada da agricultura, o surgimento da agricultura pode ter sido o grande elemento, a variável específica que tornou o mundo de não ser patriarcal a ser patriarcal. A chegada porque agora as pessoas conseguem morar num só lugar, já não ficam viajando, caçando, recoletando, coletando. Eles agora, as sociedades conseguem ficar num local só, construir uma cidade, porque o alimento agora vai ser determinado pela agricultura, e com a chegada da propriedade, das estruturas sociais e de quem vai dominar quem, aí surge o patriarcado. Essa possibilidade que está colocando aqui o chat, que realmente tira de autores e autoras que já tocaram esse tema antes. E a Angela Saini, ela vai dizer, ela ainda não vai dizer que essa possibilidade não é a certa, mas ela vai dizer que é uma. Mas aqui eu queria parar um pouco e fazer uma pergunta para vocês com relação à chegada da agricultura, o surgimento da agricultura como elemento favorável à chegada ao surgimento do patriarcado. Eu pergunto para vocês, o que vocês entendem por surgimento da agricultura? Talvez eu vou mudar um pouco a pergunta e vou dizer assim. Pedro? Vocês têm que entender. Oi. Pode falar, Petinha. Sim. Bom dia, querido. Feliz sábado para todos. Veja, quando você fez a pergunta, me veio em mente uma coisa. Provavelmente a agricultura ela entrou como uma tipo industrialização, uma coisa, entendeu? Então se tornou, não sei se eu me explico com isso, como fosse cresceu industrialmente, porque a cultura ela já existia, né? A gente sabe que desde Adão e Eva ela já tinha, né? Mas aí talvez ela com cidade elas se tornaram mais fortes, maiores, pessoas se aglomerando, se juntando, né? E aí foram crescendo. Então aí teve os homens, o patriarcado, né, que cresceu mais. Pode ser isso, um tipo de industrialização.
Gostei muito desse ponto aí, Petinha. A Lara Alice também quer falar aqui, pode falar. Depois a Carol. Então, a gente tem agricultura, Caim era agricultor, né? Então, isso é algo a se pensar. Mas eu acho que a visão que a gente tem histórica, que vem mais da mentalidade evolucionista, é que fala que o homem primitivo, né, o homem, o ser humano, enfim, era caçador e coletor e era como nômade, estava sempre viajando, então caçava e coletava em diferentes lugares. E quando ele se torna sedentário, ele passa a plantar, não é como se tivesse plantador, mas plantar mais ativamente, desenvolver mais sistema da agricultura, mais fisicamente num lugar, que não dá para viver só caçando e só coletando, porque os recursos, né, ficariam mais escassos, para ficar um período mais longo de tempo. Ok. A Carol também queria, muito obrigado. Eu acho que eu ia falar alguma coisa semelhante ao que a Lara disse, sabe? Pode Porque, falar. assim, eu não sei, o livro, Uhum. ele não é um livro cristão, né? Ele está baseado em teorias, né? E isso que a Lara falou, na teoria evolucionista, o que a gente aprende na escola é que o homem, ele estava de um lado para o outro até que ele decidiu deixar de ser nômade para ser sedentário e estabelecer essas comunidades e tal. Mas se a gente for olhar pela Bíblia, a agricultura, ela não teve um surgimento, não parece ter tido um surgimento assim, na verdade, eu não sei como é que foi, mas Deus, ele falou, do suor do teu rosto você vai comer. Eu não sei se isso também aconteceu só depois, exatamente quando eles saíram do Éden, ou se foi depois de algum tempo que eles tiveram que começar, sei lá, que começou a degradar a natureza, eles tiveram que começar a plantar e deu muito trabalho só depois, sabe? Perfeito. Não por isso que eu trago então, porque é muito interessante. A gente vai ter uma perspectiva que vocês três falaram, tipo, como assim o surgimento da agricultura? No nosso paradigma, na nossa visão de mundo, não. Já a primeira pessoa, o primeiro casal já entendia da existência da agricultura. Então, como assim o surgimento da agricultura? E depois temos que conseguir lidar com o tema, depois de tentarmos resolver esse problema, lidar com o tema de e em que forma esse surgimento, entre aspas, de agricultura se tornou algo tão importante para o surgimento do patriarcado. Então, vamos começar por tudo isso que vocês estão falando aí. Eu vou tentar compartilhar a tela aqui rapidinho. Só um segundinho. Preciso abrir. E se alguém mais quiser colocar alguma outra coisa com relação a isso, pode falar, tá? É interessante pensar que Abraão era nômade, né? Até ele enfim, se estabelecer no Egito, ok? Mas até eles chegarem em Canaã, eles eram de alguma forma, não tinham uma terra deles para eles plantarem para eles mesmos, historicamente. Ok. Ele era nômade. Eu entendi. Alguém mais está querendo falar aí? Não escuto. Desculpem. Oi? Tá. Bom, vamos falar aqui de um tema bem interessante agora. Eu quero mostrar para você rapidinho aqui a tela para termos uma ideia um pouco também geográfica. Acredito que dá para ver já, né? Me confirma aí qualquer coisa. Sim, Pedro. Beleza. Ok. Então, eu quero que a gente entre no tema de olhar um pouquinho os fatos. Ou seja, os fatos são o seguinte. Primeiro, a gente já sabe isso, mas não tem uma conspiração por trás de tudo, onde
a comunidade científica simplesmente acredita na evolução porque um plano que está sendo, né, gerenciado por um grupo. Não. Tem uma evidência, eles têm estudado essa evidência, eles têm visto, como dizer, interpretado a evidência, e a forma em que a interpretam os leva a pensar o mundo tem sido do jeito que é, mudado bem devagarinho por períodos muito longos. 2. A evidência que se tem é que havia grupos muito antigos, pré-históricos, como se chama, que viviam de forma como nômades, coletando, caçando, e não moravam num lugar só. Você tem outra evidência também. Ela está aí, está no solo, vamos dizer, tudo isso se acha no local. Tem locais onde se encontram também cidades. A interpretação é que os grupos caçadores-recoletores são, vamos dizer assim, são mais velhos, e o surgimento de cidades, civilizações, grupos onde parece que estão todos reunidos num só lugar, num só local, e entenda-se, para poder estar grande grupo de pessoas num local só, você precisa manutenção e alimentação. Da onde você consegue? Ali entra o link da agricultura. Então, as pessoas já sabiam lidar com a agricultura, não só com, se chama ganaderia? Gado. Nossa, com gado. Agropecuária, enfim. Não só agropecuária, também o uso da agricultura, enfim, tudo junto aí. Agora, nosso probleminha é que a nossa linha histórica não indica um ponto na história onde repentinamente surgiu a agricultura. Não. O mundo começou, a agricultura já existia, a Bíblia diz que Caim era agricultor, estamos falando do primeiro filho. E o segundo filho já criava gado. E depois veio o dilúvio e tudo começa de novo com 8 pessoas. Beleza? É aqui onde eu quero colocar um pontinho no mapa. Sei lá onde exatamente é, mas eu vou colocar um pontinho assim. Vamos dizer que aqui, não sei se dá para ver, começa a humanidade. De novo, após o dilúvio. Beleza. 2. E o que começa a acontecer justo depois desse ponto? E lembrem-se que estamos estudando isso porque queremos entender como esse pontinho vermelho que está ali virou uma estrutura patriarcal que hoje está espalhada no mundo inteiro. Não percam o ponto que estamos querendo tentar estudar. Ok, temos outro probleminha. Os cientistas têm achado pontinhos em muitos lugares da Terra. Eu vou colocar eles aleatoriamente. Não sei se está dando para ver os pontinhos, mas assim, onde se encontraram grupos que eram, na verdade, caçadores e coletores. E a datação de carbono dos ossos, dos fósseis, etc., datam de muito, muito tempo atrás, antes das primeiras cidades, supostamente. Depois temos o seguinte problema, que em um certo momento da história, vou usar outra cor aqui, começam a surgir grandes cidades. É um evento muito visível, porque algo deve ter acontecido que apareceram impérios e civilizações. Então, um dos primeiros é o Egito, os faraós e todo esse tema. Enfim, e tem muitos mais que vou colocar em outros lugares do mundo, enfim. Então, voltando para o ponto vermelho do centro, se aqui começou a humanidade saindo da arca, e a evidência é que houve períodos de tempo que as pessoas viveram como caçadores e recoletores, e depois começaram a vir diferentes impérios, como aconteceu isso? E eu pergunto para vocês,
Torre de Babel. O que gerou a dispersão das pessoas, segundo a Bíblia? Ou mesmo antes dessa dispersão, qual foi a primeira coisa que os seres humanos decidiram fazer quando saíram da arca? Quem lembra? Houve até estudo da Ancia Terry falando sobre. Alguém? Pode repetir a pergunta, por favor? O que as pessoas, o que segundo a Bíblia acontece logo após quando saem da arca? O que grupos de pessoas começaram a fazer? Que foi o primeiro projeto que decidiram fazer? Na Torre de Babel. E em si, o que é a Torre de Babel? O que significa? O que estavam fazendo? Havia grupos, né, dentro dessas pessoas que decidiram se separar, daqueles que mantinham o conserto com Deus. Então, dentre esse grupo de pessoas que foram para a planície, haviam aqueles que rejeitavam, né, aqueles que estavam servindo a Deus, seus ensinos e tal, e eles queriam se proteger de um novo dilúvio, né, queriam encontrar a causa para aquilo, as causas, né, científicas para aquilo estar acontecendo, para poder evitar morrerem, né, se houvesse uma próxima vez. Beleza. E a decisão deles foi fazer o quê? Se separar e construir uma torre muito alta. Que implica uma grande cidade também. Ah, sim. E em certo sentido, uma grande civilização surgiria daí. A Torre de Babel são 100 e poucos anos depois do dilúvio. Para esse ponto, já havia vários milhares de pessoas morando na Terra, várias dezenas de milhares. Então, quando eles se separam dos grupos que adoram a Deus, pergunto, os grupos que adoram a Deus conhecem da existência da agricultura? Conhecem, porque, né, as pessoas que entraram na arca tinham todos os conhecimentos do mundo anterior. E as pessoas que também se foram para construir a cidade, alguns deles também têm que ter todos esses conhecimentos. E lembrem-se que, para termos uma cidade, você precisa de conhecimento de como gerar alimentos. Então, essa ia ser, talvez foi a primeira, mas ela se destruiu muito rápido, porque quando eles começaram a construir a torre, nós sabemos o que aconteceu depois. E a Bíblia diz que Deus destruía a torre. E o Espírito e Profecia falam até mais sobre isso. Mas o que realmente gerou a dispersão foi a confusão das línguas, a gente sabe. E aqui onde eu quero que vocês se consigam transportar para aquele momento. Imaginem-se que acontece a confusão das línguas. A Bíblia diz que o resultado lógico da confusão das línguas foi a dispersão das pessoas pelo planeta. Que implicações tem essa dispersão com relação a os conhecimentos? O que vocês pensam com relação a o domínio de informação, de conhecimento, acúmulo de estudo? Não sei se vocês estão entendendo a minha pergunta. Elevado também? Elevado? Sim, de alguma forma. Em que sentido? Se as pessoas sabiam de algumas coisas, estando juntas, quando elas se separam, elas continuam sabendo. Ok. Já... Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o grupo que está aqui agora, nós somos um desses grupos com uma língua comum. E tem muitos outros grupos como a gente. Todos nós se espalhamos. Eu pergunto para vocês, dos que estamos aqui na sala, quantos de nós conseguiria
criar um celular? E quanto tempo algum de nós demoraria em criar um celular? Imagina que fomos fugindo, é o fim do mundo e nós somos um dos grupos que sobreviveu e nós espalhamos cada um. Quanto demoraríamos em criar, mesmo que sabemos da existência de certa tecnologia? Como faríamos para criar de novo? Claramente a gente não poderia. Não temos as ferramentas, não temos conhecimento. É um exemplo um pouco ruim, mas o que eu quero dizer é que com o espalhamento na Torre de Babel, cada quem levou porções de ideias, de conhecimento. Nem todos os grupos levaram toda a informação que veio na arca. Em si, a própria destruição do mundo e a sobrevivência de só 8 pessoas, isso já foi uma grande queda de informação, de tecnologia e de conhecimento. Daí, a descendência depende de toda a informação e conhecimentos que tinha esse pequeno grupo que estava na arca. Mas pouco tempo depois, quando estão tentando construir uma cidade onde os estudos vão estar todos gerenciados nesse local, a humanidade vai começar a crescer a partir desse ponto. Deus diz, não quero que seja assim. Confunde as línguas e todos se espalham. Isso faz que muitos grupos não levem consigo muitos conhecimentos. Então, o que a gente está sugerindo aqui é que esses grupos que os cientistas têm estudado e acham que estão por ali e foram nômades e recoletores, eles vieram a existir porque houve uma dispersão. E em um certo ponto, algum desses grupos que tinham sim os conhecimentos corretos ou necessários, após a dispersão, não foram nômades e recoletores. Então, o que nós temos é uma mistura de características. Alguns grupos, quando foram viajando, indo de um lugar a outro, essa é a evidência arqueológica que se tem. Então, houve sim um período de caçadores-recoletores, mas houve, ao mesmo tempo, outros grupos que decidiram não simplesmente ser nômades. Tinham as ferramentas suficientes para decidirem ficarem em alguns locais estacionados. E ali vem também o surgimento dos primeiros impérios, que estão todos os primeiros impérios. Interessantemente, todos os primeiros impérios estão em volta do local da Arca de Noé, também do surgimento onde deveria ter estado a Torre de Babel. Pronto. Eu só queria colocar esse contexto histórico para entendermos que quando os cientistas e o livro que estamos estudando fala de evidências e diz com o surgimento da agricultura, possivelmente é uma variável interessante para a chegada do patriarcado. Ela não confirma isso. Ela só fala que é isso que outros historiadores pensam. Nós temos que colocar em contexto o que quer dizer isso de surgimento da agricultura. Porque ela não surgiu. Ela já estava com a gente. Só que tem outras coisas acontecendo que já, a gente já falou agora. Bom, segundo ponto, já tendo esse contexto que a gente tem agora, se esses outros grupos que se espalharam eram caçadores-recoletores, anos e anos depois, alguns desses grupos, vamos dizer, conseguem entender a agricultura, começam a ficar em cidades, enfim, o mundo começa a se desenvolver em diferentes pontos. A evidência, segundo o capítulo 2, que a gente estudou, vocês lembram? É que houve culturas e sociedades que eram matrilineares, um pouco mais igualitárias, e algumas até matriarcais. O que, para mim, é interessante é pensarmos, pelo menos questionarmos a ideia, porque eu acho que, pelo menos eu tinha uma ideia bastante fixa. Pareceu-me, pelo estudo que nós temos, que a família de Noé era 100% patriarcal, que nem Abraão, Moisés e tudo que veio depois.
como se possivelmente as relações humanas do grupo que saiu da arca e que são, né, pais e mães de tudo que veio depois, as pessoas que foram para a Torre de Babel, as pessoas que depois foram espalhadas pelo mundo. Eu sempre tinha a impressão de que, para o momento em que chegarmos à arca, já o mundo era bastante patriarcal, já as normas de gênero estavam bem estabelecidas, binárias, e a dominação masculina era a regra. Tem coisas aqui que me fazem questionar isto, porque o que o livro traz, e aqui sim é evidência simplesmente do local, ela está ali, ela é tangível, ela existe, é que houve na história humana há muito tempo atrás, eles vão colocar datas um pouco maiores das que a gente compreende, eles vão ter uma perspectiva evolucionista, mas ainda assim é evidência real. O que nós temos que tentar é fazer, compreender ela na nossa perspectiva, e a evidência é de que os grupos espalhados pelo mundo, num período de tempo, eram um pouco mais igualitários, havia menos normas ou regras de gênero, e com o surgimento de algo que ainda continua sendo um mistério, no sentido de, no capítulo 4, não está a resposta ainda como começou o patriarcado, algo gerou uma mudança, e aos poucos o mundo foi se tornando totalmente voltado e desequilibrado para o benefício e poder dos homens. Mas não era assim. Quando nós dizemos não era assim, estamos nos referindo ao mundo pós-diluviano. Obviamente, o estudo do mundo pré-diluviano não dá para ser feito, porque todo esse mundo foi destruído. Não tem evidência, não tem civilizações, cidades que se possam estudar. O que se tem são as coisas construídas, feitas, e as civilizações pós-diluvianas. E ali onde mais ou menos o capítulo 4 acaba, chegando na conclusão de que, na verdade, o mundo era bastante mais igualitário em alguma época, não no sentido de que era bom e era perfeito, mas no sentido de que as regras de gênero não estavam estabelecidas como aconteceu em algum momento depois. Não havia patriarcas que dominavam sobre todas as propriedades e passavam para suas gerações toda a riqueza, etc. Toda a construção do mundo patriarcal não era assim em diferentes pontos, mas em algum momento começou a ser. E as possibilidades que até agora coloca o livro é essa que já historiadores e arqueólogos têm, a possível chegada da agricultura, que na nossa perspectiva não é a chegada da agricultura, tem alguma dinâmica um pouco diferente aqui. Então, é mais assim um capítulo para nos deixar pensando de forma mais clara de que realmente as dinâmicas humanas são complexas. Não houve simplesmente uma invasão, que eu vou aproveitar de colocar aqui no mapa, de grupos que vieram dessa área e que foram para a Europa e que foram para o sul da Ásia e que eram guerreiros muito violentos e repentinamente os grupos igualitários viraram patriarcais. Não, a evidência genética é que aqui tem sinais iniciais de patriarcado e nessa área aqui já tinha sinais iniciais de patriarcado. E também aqui. Mas quando se fala evidências iniciais de patriarcado, também significa, ao mesmo tempo, o contraste. Se são sinais iniciais, significa que não era assim. Então, o que eu quero trazer para vocês, junto com a evidência do livro, que é isso que estou colocando aqui agora, ela vai dizer, se já havia sinais iniciais aqui e aqui, e também no grupo, que supostamente são os invasores patriarcais, não veio
dos invasores. Os sinais iniciais já estavam começando nesses locais, mas não era assim. E aí acaba o capítulo. Eu quero só fechar com a ideia de que nós precisamos observar isto na nossa perspectiva. Se tem um período onde tem sinais iniciais, nós temos que perguntar, então, como funcionava a família pós-diluviana? Que tão patriarcal, talvez, era a estrutura familiar de Noé? Será que porque Moisés falou da história de Cã e da mãe de Cã, que não temos o nome, como que se chama a palavra para esconder um acontecimento? Vocês lembram? A Rê fez o estudo. Desculpem, o recurso literário que usa Moisés para esconder o estupro que sofreu a mãe de Cã. Como que se chama? A vergonha do pai. A nudez. Sim, mas tem um recurso literário que tem um nome específico. Eufemismo. Eufemismo. O fato de que Moisés usa um eufemismo para esconder o nome da mãe e não falar os fatos de forma literal, será que é sinal, um indicativo de que já na história de Moisés, a mãe tinha um valor muito menor e ela era uma simples propriedade de Noé? Ou será que a mentalidade de Moisés já estava mudada e possivelmente ele nem sabia de que havia muito menos regras de gênero na própria família de Noé? Não estou colocando aqui nenhum fato. Eu só estou querendo dizer que nós temos a possibilidade aqui de questionar isso, de tentar pensar de que possivelmente as dinâmicas de gênero, como realmente o mundo é, que ele é complexo, elas não estavam tão desenvolvidas. E o patriarcado não estava tão desenvolvido nesse mundo inicial, justo após o dilúvio. E que quando aconteceu o espalhamento na Torre de Babel, cada quem levou consigo diferentes formas de se comportarem e não um mundo tão binário. Mesmo assim, a profecia feita por Deus vai se cumprir, onde ele diz que o homem dominaria sobre a mulher. A profecia do patriarcado tem que se cumprir, e é o que realmente aconteceu, e é o que o livro está falando, que em algum momento, algum evento específico começou a gerar uma mudança muito mais clara, e todas as sociedades começaram a se organizar patriarcalmente. O que se tem só são evidências de que não era tão bem assim, mas começa a ter resquícios e evidências de um início disso. Então, a teoria da Marija Gimbutas de que invasores dessa área aqui levaram o patriarcado não é real. É real, sim, a migração dessas pessoas, que possivelmente contribuiu ao espalhamento do patriarcado, mas nas áreas onde eles invadiram já existia, já havia dinâmicas de gênero que demonstram o começo de normas patriarcais. Então, mais ou menos vai por aí. E ainda fica mais para frente a verdadeira resposta, o que será a variável mais importante para o surgimento do patriarcado. Alguma pergunta, se alguém fica com alguma dúvida, ou até comentário que vocês queriam fazer? Eu não li nenhum comentário, mas vou dar uma olhada aqui agora. Monocultura. Desculpa, que não se ouve bem quando a Lara comenta. Bom, alguém tem algum comentário aqui que queira fazer no final? Pode ter alguma pergunta? Um pequeno espaço. Tem um microfone ligado aí. Não sei se é alguém que quer falar. Ok. Bom, gente, é isso pelo capítulo 4.
do livro dos Patriarcas. Vamos fazer uma oração, então. Querido Deus, muito obrigado pela perspectiva histórica que o Senhor nos deu, com as linhas, com a Bíblia, compreendermos um pouco mais dos problemas e das estruturas que Satanás tem feito, a forma que ele tem contaminado as nossas relações humanas desde os inícios, e que hoje são hábitos tão ruins que o Senhor quer tirar da gente. Muito obrigado por nos ajudar a ver um hábito muito antigo, muito profundo, e o teste para essa geração. Nós acreditamos que é importante o estudo do surgimento ou de que coisas contribuíram para a consolidação desse tipo de conduta do sexismo. Nos continua ajudando a avançar no conhecimento, e que esse conhecimento possa contribuir para a mudança de nós mesmos e para nós sermos canais de benefício, de bênção para outras pessoas. Eu peço tudo isso e eu agradeço em nome de Jesus. Amém.